Olá curiosos! Hoje, falaremos sobre a Marvel, uma das maiores editoras. Mas antes de começar, inscreva-se no canal, e ative o sino de notificações, e deixe seu like para estar me ajudando. Então vamos para o vídeo de hoje. Fundada nos anos 30, a Marvel se consolidou como uma das principais editoras de quadrinhos do mundo e marcou a história com seus personagens. Atualmente, a Marvel é um verdadeiro fenômeno dos cinemas. Mas, antes disso, a empresa construiu uma longa história de décadas. A primeira revista da Marvel, por exemplo, foi publicada em 31 de agosto de 1939, com Namor e Tocha Humana. Desde então, a empresa passou por altos e baixos. Foi só a partir da década de 90 que conseguiu um crescimento exponencial nos Estados Unidos. Na mesma época, as primeiras adaptações dos personagens ganhavam versões no cinema. Dessa maneira, a popularização ficou ainda mais fora dos quadrinhos. A grande diferença da Marvel no mercado editorial da época foi no tom de suas histórias. Isso porque trazia tramas mais próximas da realidade, com personagens humanos e bem desenvolvidos. Atualmente, são mais de 5.000 personagens nas histórias da empresa. Primeiramente, a Marvel Comics foi fundada por Martin Goodman, com o nome Timely Comics, ainda na década de 30. Na época, Goodman era editor de revistas de faroestes e decidiu investir num novo mercado. A primeira revista da editora recebeu o nome Marvel Comics e apresentava os personagens Tocha Humana e Namor. Assim, a Timely conquistou um rápido sucesso. Já na década de 40, a revista apresentou aquele que se tornaria um de seus personagens mais genial, Capitão América. Criado por Jack Kirby e Joe Simon, o Capitão fez sua estreia em 1941, com uma tiragem de quase 1 milhão de revistas. Graças ao patriotismo do personagem e à Segunda Guerra Mundial, o apelo do Capitão foi instantâneo. Com o fim da guerra, as vendas de histórias militares começaram a cair. Assim, a Timely precisou explorar novos gêneros, mas não se deu muito bem. Durante a década de 50, a editora teve dificuldades para emplacar novas revistas e personagens. A Timely chegou a mudar de nome Atlas, mas quase faliu. O sucesso, na verdade, começou pelas histórias da rival DC Comics. Com a popularização dos heróis da DC, no início da década de 60, a Marvel passou a investir em suas próprias equipes. Além disso, Jack Kirby voltou a se destacar, agora com a ajuda de Stan Lee. Juntos, os dois criaram um quarteto fantástico e marcaram o início da editora sob o nome Marvel. O sucesso do grupo foi tão grande que novos heróis icônicos eram criados numa velocidade impressionante. Foi nessa mesma época, por exemplo, que apareceram Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro e os Vingadores e Stan Lee se consagrou. Na década seguinte, os quadrinhos passaram a ganhar tons mais sombrios. Nessa fase, a Marvel chegou a enfrentar uma crise, mas conseguiu se recuperar com o renascimento criativo de suas histórias. Ao mesmo tempo, investiu em histórias de franquias como G.I. Joe, Transformers e Muppet Babies. É também nessa época que surgiram heróis focados em públicos de etnias, até então sem representação. Foi a primeira leva importante de personagens orientais e negros nas histórias, já no fim da década de 80. A empresa passou por uma nova mudança. Isso porque foi vendida para Ronald Parelman, que colocou a empresa na Bolsa de Nova York. Apesar da mudança ampliar a venda de quadrinhos e o número de títulos, também provou uma nova crise. Ronald Parelman foi acusado de desviar dinheiro da Marvel e colocar a empresa numa crise financeira. Assim, em 1997, Isaac Perlmutter assumiu o comando ao lado de Avi Arad. Os anos 2000 viram a editora se reerguer em diferentes mídias. Nos quadrinhos, Joe Quesada se torna editor-chefe e recupera personagens clássicos, como Capitão América e Thor. Ao mesmo tempo, Avi Arad licencia personagens para o cinema. A também editora passou a investir em diferentes selos. Sendo assim, séries mais maduras e universos alternativos como Ultimate passaram a fazer parte das publicações recorrentes. A nova visão editorial e o espaço nos cinemas gerou um crescimento exponencial para a empresa. Por fim, em 2009, uma nova mudança aconteceu com a compra da Marvel Entertainment pela Walt Disney Company. Na nova fase, os heróis passaram a ter novas versões no cinema, numa saga que marcou história. Além das dezenas de filmes publicados, a empresa bateu recordes de bilheteria e inovação. Obrigado por assistir até o final.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe aí nos comentários abaixo, que eu estarei lendo todos eles, e até o próximo vídeo.